Sejam bem-vindos à Semana Universitária da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, de 2021. Hoje nós temos, então, a atividade vinculada ao projeto de extensão Karatê Shotokan. Então, hoje nós temos a atividade vinculada a esse projeto de extensão, intitulada o Karatê Shotokan nas universidades e nos centros olímpicos. Hoje nós contamos com a participação especial do professor Dr. Kazuo Nagamine, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que representa também as instituições do Karatê Shotokan, no caso em especial a JKA Brasil. Temos a presença também do nosso bolsista PIBEX, Arthur de Azevedo Braga, que é aluno do curso de Educação Física da faculdade. Então, queria dar boas-vindas tanto ao Sensei Kazuo quanto ao Arthur. Nós vamos ter a nossa atividade hoje dividida em dois blocos. O primeiro bloco é a explanação do Sensei Kazuo Nagamine sobre a origem e as relações entre o Karatê, as universidades e os centros olímpicos. Lembrando que nós, este ano, estamos comemorando os 50 anos do CO, do nosso querido CO, que é o Centro Olímpico aqui da Faculdade de Educação Física. Então, em comemoração aos 50 anos do Centro Olímpico, nós estamos também fazendo um registro e uma relação desses centros de práticas, não é, com a nossa arte marcial em questão, que é o Karatê Shotokan. Tá bem? E no segundo bloco, nós teremos, então, um conjunto de perguntas e discussões aqui envolvendo todos que estão presentes. Desejo a todos que aproveitem ao máximo. Esse vídeo ficará gravado, disponibilizado para todos que vierem a assistir e participar da Semana Universitária, promovido pelo Decanato de Extensão. E as pessoas terão, ao final da apresentação, também os contatos dos professores presentes aqui, que podem, então, retirar as suas dúvidas, participar e também integrar melhor as atividades promovidas pela nossa faculdade. Sensei Kazuo, muito obrigado mais uma vez pela contribuição do senhor, tanto com o Karatê aqui da universidade, quanto o Karatê do Centro-Oeste do Brasil. Arthur, obrigado pela sua presença e pela sua participação no projeto de extensão, não é, em todas as atividades que envolvem não só as ações da faculdade, mas em especial o Karatê Shotokan. Deixo aqui o meu agradecimento a você como professor e como amigo. E com o Sensei Kazuo, a nossa gratidão mútua, né? Acredito que todos aqui têm uma relação muito próxima pelo esforço e dedicação dele a cada ação, a cada evento, a cada desenvolvimento que nós desejamos para o Karatê, ele tem nos ajudado. Sensei, muito obrigado. Bom, sou eu que agradeço e aproveitando o momento também para dizer que não só sou agradecido e fico bastante satisfeito em poder participar de eventos como esse, mas me sinto também honrado em poder contribuir de alguma forma com as nossas reflexões, com os nossos pensamentos, junto a um projeto como esse, né? Mais especificamente na Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, né? E mais ainda, e particularizando, quer dizer, com amigos e companheiros de treino de longa data, né, que desenvolvem um excelente trabalho no Distrito Federal. Muito obrigado. Arthur, gostaria de explanar alguma coisa para a gente iniciar a nossa atividade? Bom, eu queria agradecer muito a presença do Sensei, que topou participar aqui com a gente desse projeto que a gente está apresentando, que sempre nos apoia nas nossas iniciativas, tanto junto ao NB quanto ao Karatê. Já veio, acho que 4 ou 5 vezes nos visitar, né, Sensei? Sempre disposto a palestrar, fazer cursos, compartilhar ensinamentos, e também que aceitou esse convite com a gente para falar um pouco e contribuir um pouco com a história do Karatê e da participação nos Centros Olímpicos. Muito obrigado. Muito obrigado, Arthur. Passamos, então, agora para a nossa atividade principal, que é a apresentação do Sensei Kazuo, relacionada, então, ao Karatê Shotokan nas universidades e nos Centros Olímpicos. Sensei, eu vou estar aqui à disposição do senhor para coordenar os slides e qualquer dúvida, eu estaria aqui à disposição do senhor. Muito obrigado, Sensei. Eu que agradeço.
pode começar fazendo a apresentação, porque essa projeção de slides ela serve como sempre, né? Mais como um guia, né? Como uma ideia do que a gente vai fazer e vai falar. E esse assunto, em especial, é um assunto sobre o qual eu tenho me debruçado ao longo de algumas décadas, né? Inicialmente para compreender, né? Uma série de interfaces do karatê no seu desenvolvimento, na sua origem, como karatê Shotokan, mais especificamente, e nas relações intrínsecas, né, que foram fundamentais para a sua edificação, e não necessariamente esse aspecto não digo que não seja valorizado, esse aspecto não é tão explorado, né, que são as relações intrínsecas do karatê com as universidades japonesas e principalmente o conhecimento dali emanado, né? E como foi, de certa maneira, importante essa relação e que isso não é uma relação moderna, ao contrário, é uma relação bastante tradicional que remonta os primórdios da elaboração do que nós conhecemos hoje como a Escola Shotokan de Karatê e, mais especificamente, o desenvolvimento dessa escola a partir da edificação da JKA, inicialmente conhecida como Nihon Karate Kyokai e atualmente no mundo inteiro conhecida como Associação Japonesa de Karatê. Eu poderia começar passando o primeiro slide, quer dizer, nessa primeira tela, a gente tem aí o nome tradicional, né, ainda no dialeto de Okinawa, né, que era chamado de Tote Jitsu, né? E é interessante a gente lembrar que essa palavra Tote, né, quer dizer, ela queria dizer exatamente que, em termos gerais, o que a gente identifica hoje como karatê, né? Te é mão e to seria vazio, né? Mas só que essa palavra, esse ideograma, quer dizer, apesar de a gente no kanji a gente não identifica dessa forma, mas o ideograma simbolizado no kanji, né? Quer dizer, ele tem uma referência à origem chinesa, né? Esse to aí, o kanji está relacionado à China, né? E jitsu aí, tote jitsu remonta a um período o anterior a 1868, não é, que era o período ainda do regime feudal japonês, vinculado ao regime feudal japonês, em que as lutas todas elas tinham esse sufixo, né, que era totejitsu, jiu-jitsu, kyujitsu, aikijitsu e assim sucessivamente. A partir de uma determinada época, de um determinado momento, eles começaram a aglutinar o nome do. Então, a substituição de jitsu por do, ela tem um significado muito mais do que simplesmente linguístico, é um significado na sua essência. Quer dizer aí, então, que aqueles elementos que eram reconhecidamente vinculados à habilidade, a uma necessidade objetiva de superfície, vamos dizer, passou a possibilitar e ser um reflexo de uma busca filosófica enquanto caminho de vida, como forma de se vivenciar, e ela passa a adquirir, então, vamos dizer assim, quase que um contexto de arte a partir daí. Isso, a origem desse Totejitsu remonta em Okinawa há muitos séculos atrás, mas precisamente no século XIX, então ele era praticado de uma forma, entre aspas, escondida. Né? Escondida não porque ele fosse proibido, né? Absolutamente. Aqui, o que houve de proibição foi relativo, que todo mundo sabe, aí ao uso de armas, depois a posse de armas também, quando Okinawa foi dominada pelo clã Satsuma, né? Que é da região de Kagoshima, na região de Kyushu, que é a última ilha, tá?
das grandes ilhas do Japão, é a que fica mais ao sul. Então, esse clã dominando Okinawa, eu acho que, de certa forma, o surgimento do karatê foi tremendamente facilitado a partir disso e de uma miscigenação que já existia com algumas outras formas de luta do que alguém teria trazido do continente, e mais precisamente da China, uma vez que Okinawa mantinha uma relação comercial, mantinha relações comerciais e culturais também muito fortemente arraigadas também no continente. Na verdade, o arquipélago de Ryukyu, onde Okinawa se localiza, é talvez muito mais próximo da China, do continente, do que das demais ilhas, né? Então, essa ideia do karatê praticado de uma forma escondida, oculta, tudo isso tem uma relação, inclusive, com o nome do Hagakure, né? E Hagakure seria um código de boas condutas, um código de educação, né? Que foi escrito aí nesse período, também 1600, 1700, e Hagakure quer dizer exatamente isso, algo oculto entre as folhas, né? E esse Totejitsu, ele foi, em um determinado momento, para a gente apressar essa fala também, para a gente chegar mais próximo, né, do desenvolvimento do Karatê Shotokan, e ele teve, desde o início, um reconhecimento por setores responsáveis pela educação de Okinawa, né? Quando, então, no início do século passado, mais precisamente 1900, 1903, né, foi instituído o primeiro programa de karatê para a escola do ensino fundamental de Okinawa. Isso se deve principalmente segundo alguns aos historiadores, principalmente os mais investigativos nesse sentido, não só a criação dos Heians, mas ao ensino, o uso do Heian, como nós conhecemos hoje, para a inclusão no ensino fundamental, né? E juntamente com o Teki, né? Que o Teki, que são formas de kata, que também caracterizava a maneira a abordagem metodológica do ensino do karatê naquela época era totalmente a partir das práticas de katas, né? Mais precisamente os Heians e o Teki, né? Mais especificamente aí no caso do Tekishodan. Então, fazendo um exercício aí em cima de uma linha de tempo, nós teríamos uma data precisa aí de 1888, quando um professor, uma pessoa que era um praticante de karatê, aluno de Tosu e Asato também, ele inicia, chamado Funakoshi Gishin, ele é aprovado, né, ao cargo de professor, né, para o ensino fundamental em Okinawa. Em 1902, portanto, poucos anos depois, ele já está fazendo a primeira demonstração de uma maneira formal. É óbvio que devem ter ocorrido outras demonstrações, outros eventos aí que o karatê pudesse ter aparecido, mas essa de 1902 é denominada como uma primeira demonstração formal do karatê para uma pessoa que era quem respondia pela educação no distrito de Kagoshima. Kagoshima é o nome moderno, vamos dizer, da província de Satsuma, né? Lembra que eu falei do clã Satsuma ter dominado a ilha de Okinawa 500 anos atrás, 400, 500 anos atrás, quando eles aboliram o uso de arma e a posse, consequentemente, de armas, né? Então, isso também caracteriza o advento das artes de luta que compõem o Kobudo, são armas adaptadas, né? São as armas de madeira, como nunchaku, tonfa, etc., que eram utensílios agrícolas, utensílios de trabalho que foram adaptados para se utilizar como luta e extensão das práticas de kata também. Já em 1903, o karatê é introduzido de uma maneira oficial na escola pública, né, da escola normal para homens, né? A escola normal é o antigo que a gente tinha no Brasil também, né? Os cursos chamado curso normal, que era um curso
não é especialização, seria um curso para formar professores para o ensino fundamental e aqui nas escolas brasileiras, né? Que era uma derivação do segundo grau, né? na época. E também nessa mesma província de Kagoshima, um local que nós conhecemos hoje por Kagoshima, né? Então, próximo slide. Só a partir de 1920, mais ou menos, na década de 1920, 20 e pouco, 26, quando o Sensei Funakoshi ele se muda, né, já com o intuito mesmo de difundir essa forma de arte marcial, né, essa forma de luta, na época, no caso, para o restante do Japão. Lembrando sempre isso, que Okinawa era uma província, é uma ilha, né, que na sua origem não era vinculada ao Japão, e foi a partir desse advento do domínio do clã Satsuma que ela passou a ser incorporada ao conjunto das outras ilhas também, né? Então, eles têm uma população com etnia específica, linguagens específicas, muitos dialetos dentro da própria ilha de Okinawa, tem vários dialetos. E com a ida do Sensei Funakoshi para Tóquio, ele começa, então, um processo de popularização do karatê. Isso se fez de uma maneira muito interessante. Apesar dele ter na ida dele para Tóquio, ele foi morando e trabalhando num local chamado Meisei-juku. Isso é uma prática muito comum na colônia japonesa, que a gente tem, inclusive no Brasil, uma sociedade chamada Sociedade Harmonia, lá na região de São Bernardo do Campo, que é um local que eles fazem uma espécie de uma república, mas não é uma pensão, é quase que um hotel, é um alojamento para acolher estudantes que venham de outras áreas. No caso, aqui no Brasil, são estudantes que vinham do Brasil inteiro para estudar nas faculdades ali da região de São Bernardo, de São Paulo, que eles moravam ali. Essa sociedade existe até hoje, uma sociedade de harmonia. E isso era Meisei-juku, era isso também. Era um local que acolhia jovens oriundos de Okinawa que tinham ido para Tóquio para estudar, para levar sua vida ali. Então, eles moravam naquele local e o Sensei Funakoshi ele cuidava de jardinagem, fazia outras coisas ali, ensinava, e tinha em troca de uma área que era cedida para ele, uma pequena área, para ele ensinar Tote Jitsu, né? E, através de conhecimento de uma outra pessoa, que era um professor, se não me engano, professor de língua alemã, né, na Universidade Keio, o convidou, então, para ensinar isso na Universidade Keio. E, ao mesmo tempo, isso foi sendo disseminado em outras universidades, né? E, a partir dessa disseminação, dessa popularização, vamos dizer assim, em muito pouco tempo, existiam dezenas de universidades com clubes de karatê, que é uma prática também muito comum no Japão, nas universidades japonesas, os clubes, tanto de karatê, quanto de judô, de kendo, de basquete, etc, etc. Então, o karatê passou a ser mais um desses clubes, só que ele adquiriu uma possibilidade de desenvolvimento muito grande. Nesse aspecto, que é muito importante que, dentre as universidades, algumas das principais, que eram as universidades de grande renome, né, que são universidades assim até hoje, e muito provavelmente através da troca de informações e conhecimento entre os alunos, entre as pessoas que faziam parte desses clubes, né, começa-se a edificar alguma coisa que a gente identifica como Shotokan, né? O que é interessante é que outras escolas também tiveram provavelmente essa mesma relação, mas o advento efetivamente do Karatê Shotokan, que pese a história toda do nome, de como foi edificado o nome, baseado que era o nome, Shoto era o nome que o Sensei Funakoshi utilizava, era o pseudônimo que ele utilizava para
assinar poesias que ele escrevia, que isso também é uma prática muito comum entre os japoneses. Eles, tanto artistas plásticos, pintores, quanto poetas e tal, eles acabam adotando um nome artístico, vamos dizer assim, né? Então, o nome dele, o que ele assinava era Shoto. E dessa forma, pouco antes da guerra, alguns alunos dele edificaram, construíram um dojo, né, e denominaram esse dojo como Shotokan. Shotokan seria a casa, o local de Shoto, né, atribuindo, né, ao nome artístico dele como uma forma de homenagem, o dojo, o qual foi destruído pelo bombardeio, por um dos bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial, né? No entanto, o nome foi preservado e ele foi difundiu entre outras universidades, sendo que dessas 4 universidades principais na edificação dessa instituição, né, dessa escola chamada Shotokan, a Takudai, chamada Takushoku Daigaku, né, passou a ter um papel muito importante, né, em que, pese as divergências, eventualmente políticas e ideológicas que existiam na época, né, ideológicas com relação à abordagem do karatê, houve uma certa ruptura entre essas universidades, ficando, então, um grupo talvez mais preponderantemente com poder de ação dentro da estruturação de uma organização, oriundos, alunos e professores, então, de karatê, oriundos dessa chamada Takushoku Daigaku, né? No próximo slide, eu acho que a gente já vai poder conversar melhor sobre essa, e avançando mais nessa questão da JKA, né? E o que é interessante a gente verificar é que essa associação JKA, né, ela tem as primeiras versões da sua sedes, né, se deu antes, no final entre a Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial e início dos anos 50, né? Devido à guerra, vários alunos, né, e grandes praticantes, importantes praticantes de karatê, que tinham sido alunos diretamente vinculados ao sensei Funakoshi, ao filho dele, o Jigo Funakoshi, morreram, né, durante a guerra, desapareceram, sumiram, foram para outros lugares, sei lá. E pouca gente sobrou. Né? Desses poucos que sobraram, um deles era o sensei Nakayama, né, que era oriundo da Takushoku Daigaku, e nessa universidade eles faziam já uma prática extremamente concentrada, e por um motivo ou outro, não cabe aqui a gente aprofundar muito nisso, o karatê nessa universidade ela teve uma abordagem talvez um pouco diferente das outras universidades. Normalmente que nas outras universidades houvesse também uma prática muito severa, muito dedicada, com aprofundamento, etc., do karatê. Isso a gente está falando em dezenas de outras universidades, né? Não somente aquelas 4 principais. Mas, no entanto, dentre elas, a Takushoku Daigaku, né, chamada afetivamente por Takudai, ela conseguiu uma expansão e uma força a partir da sua prática, né, muito significativa. E a pessoa que surge como um grande nucleador desse processo todo foi o sensei Nakayama, Masatoshi Nakayama, e que fez com que nesse início, né, a JKA tivesse utilização de salas emprestadas, né, por empresas de cinema que existia na época, que tinha o dono dessa empresa de cinema era uma pessoa era um verdadeiro fã e praticante de karatê, e essa prática também de doação e
de auxílio existe até hoje, muito fortemente arraigada na comunidade japonesa. Então, durante um tempo, o karatê funcionou dentro de uma sala, de um estúdio de cinema, que também acabou favorecendo a divulgação, etc. E depois de um certo tempo eles passaram a ter uma sala própria, uma sede própria, né? E consequentemente foi criado um curso, o desenvolvimento de um curso de formação de instrutores, né? E o objetivo desse curso de instrutores era fazer uma abordagem, né, diferente da prática do karatê até então, né? E uma abordagem, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas seria uma abordagem mais profissional, vamos dizer assim. E talvez aí tenha um primeiro sinal de ruptura, porque outras universidades não aceitam até hoje também essa questão de uma profissionalização do sensei de karatê, porque eles entendem que isso daí pode gerar uma profissionalização também do ponto de vista negativo uma comercialização do próprio karatê, né? E a ideia inicial, acho que talvez desse núcleo principal de formação das primeiras turmas da Takushoku Daigaku tenha sido a formação de instrutores que pudessem compreender o karatê e praticar o karatê numa outra dimensão, uma dimensão de maior aprofundamento. Isso ficou claro em pouco tempo, no Japão mesmo, que eles pudessem, a partir de então, difundir, né, o karatê para o resto do mundo, né? E o que é muito interessante nesse slide aqui, precisamente, é que eu não lembro de ter lido alguma coisa em lugar nenhum, mas foi uma conjectura que eu teria levantado, inclusive lá no Japão, que eu tinha conversado com algumas pessoas sobre isso, porque a Universidade de Takushoku Daigaku, a Universidade de Takushoku, né? Daigaku é a universidade, ela é uma universidade voltada para formar pessoas que iriam trabalhar nos países colonizados, nas empresas, etc., colonizados pelo Japão. Colonizados no sentido lato mesmo, né? Quer dizer, naquela visão expansionista que eu designei como primeira onda expansionista do Império Japonês, né? Que culminou, né, de certa maneira, a entrada do Japão na Segunda Guerra Mundial, né? Que é o que o Japão fez de expansão e domínio para a China, para a antiga Manchúria, para toda aquela área da Ásia, né? E existiu, num determinado Sensei? momento, numa das direções, uma das estruturas organizacionais, nos momentos organizacionais da JKA, a figura de uma outra pessoa, que era vamos dizer, o presidente administrativo da JKA, que era o Zentaro Kosaka. Zentaro Kosaka foi uma pessoa muitíssimo importante na política japonesa também, porque ele foi o ministro das Relações Internacionais do Japão, na época. E pesquisando, eu conhecia tudo, ele era formado na Hitotsubashi. A Universidade Hitotsubashi é uma universidade que ela tem uma vinculação, ainda que não oficial, mas em termos de ação, com a segunda onda expansionista japonesa, porque foi uma universidade que ela tem características da Harvard Business School, como teve, da mesma maneira que as GVs no Brasil, as fundações de Getúlio Vargas, elas têm um modelo, ainda que não falado, ela tem um modelo de estrutura organizacional muito parecido com aquilo que era proposto lá atrás pela própria Harvard, né? Porque a gente hoje fala em Harvard, etc., em vários cursos, mas um dos núcleos principais da Universidade de Harvard era a área de negócios, a área de administração, etc., etc. E o que a gente via no Japão até então,
que todo o modelo de gestão, né, empresarial japonês, industrial, etc., etc., era a partir da formação da engenharia. Então, era um engenheiro que fazia engenharia de produção e era o administrador. Com a Hitotsubashi, eles passaram a ter uma outra diversificação com relação à abordagem do contexto administrativo, do conceito administrativo, por não mais engenheiros, mas sim administradores. E nós tivemos gente com essa visão aqui no Brasil, que foi quando a vinda do Harada Sensei, que foi aluno também de Sensei Funakoshi, só que ele veio de outra universidade, não nem tampouco da Hitotsubashi. Ele veio para trabalhar num banco em São Paulo, como economista, qualquer coisa assim. Depois ficou só com karatê. Então, o que acontece? A junção, até que ponto a junção de duas figuras, como Sensei Nakayama, responsabilizando-se pela área técnica da JKA, e, do outro lado, na área administrativa, Zentaro Kosaka Sensei, né? Os dois oriundos de duas universidades que tinham um olhar para fora do Japão. Isso aqui no Brasil a gente não percebe muito essa diferença de olhar para fora e olhar para dentro, mas o Japão, como todo país que é insular, eles têm uma tendência de olhar para dentro e não olhar para fora, apesar de eles terem uma marinha muito forte, assim como a Inglaterra, etc., etc., que são expansionistas, e por ser uma ilha, a marinha é a força mais importante. Por outro lado, eles têm uma necessidade maior de olhar para dentro de si próprio, para não sair desse local onde eles estão. Tá? Então, essa visão, o que eu estou falando de olhar para fora, ele é muito significativo nesse sentido. Então, no caso do Sensei Nakayama, ele é oriundo de uma universidade que via o Japão de dentro para fora, no sentido do expansionismo. E Zentaro Kosaka, ele vem de uma universidade também olhando para fora, mas preparando profissionais para trabalhar na segunda, que eu denominei como segunda onda expansionista japonesa, que era formar pessoas que iriam trabalhar nas empresas multinacionais japonesas, que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial. Certo? Então, a junção dessas duas pessoas com a mesma mentalidade para fora do Japão, até que ponto isso não tenha sido, talvez isso tenha sido decisivo e fundamental para que a JK tivesse essa expansão e esse crescimento que ela teve. E esse crescimento ele faz exatamente a partir da instalação desse curso de instrutores. Então, ela preparou pessoas para serem efetivamente fortes e para poderem andar sozinhos e difundir o karatê ao redor do mundo, que já tinha acontecido no início, já no pós-guerra, porque muitos soldados das forças aliadas, né, ou europeus ou americanos mesmo, estavam treinando, já ficaram e tiveram contato não só com a cultura, principalmente, mas com a prática daquela modalidade do karatê, porque, da mesma maneira, eles estiveram com o judô também, e o judô não foi tão desenvolvido, por exemplo, em alguns lugares, como foi o karatê num determinado sentido, né? Em determinado momento também. Então, aí só para a gente fechar essa ideia do que a gente estava falando, quer dizer, esse percurso aqui nessa tela tem aí do Sensei Funakoshi, quando ele vai para Tóquio, e foi talvez estrategicamente escolhido isso, como foi estrategicamente proposta a mudança do nome, da mudança da escrita de Totejitsu, Tote para Karatê. Então, ele passou a utilizar um ideograma, né, que outros já estavam utilizando, mas oficialmente foi ele quem fez isso, passou a utilizar um ideograma para designar Kará, que já não era de origem, caracterizadamente de origem chinesa. O Kará ele entrou no kanji, ou seja, o kanji quer dizer alfabeto chinês, de toda forma. Ele entrou compondo os kanjis, não é? Mas é um kanji que ele remonta a um conceito que acompanhou a introdução do budismo da Índia para a China. Então, ele tem uma vinculação muito mais com sânscrito, com origem sânscrita indiana, do que chinês. Isso foi importante porque
a população japonesa passou a absorver melhor esse nome, provavelmente já tinha sacado essa possibilidade. E que, ironicamente, na guerra se inverteu, porque durante um momento muito curto, depois no pós-guerra, todas as lutas que eram caracterizadas artes marciais, elas foram suprimidas e proibidas pelas forças aliadas no Japão. E o karatê conseguiu fazer dar um drible nisso e continuarem praticando. Isso se devia principalmente ao sensei Nakayama e o Don Drager também, que foi era um oficial, se não me engano, um coronel, e é um grande estudioso de artes marciais, morou muito tempo no Japão, tinha uma república lá que moravam todas as pessoas que estavam americanos e europeus que queriam lutar, inclusive o Nicol, que morreu recentemente, citava muito, foi colega dele, morou com ele lá também. O Don Drager tem boas publicações assim, é um grande estudioso de lutas em geral, né? Desde lutas africanas, etc., do mundo inteiro. E o Don Drager, com ele, com o Sensei Nakayama, conseguiram um acesso ao comando estratégico das forças aliadas, e aí o Sensei Nakayama ele inverte, ele diz, não, isso aqui é uma luta chinesa, isso aqui está escrito aqui, ó, aí ele usou o ideograma de Tote, né? Ele falou, isso aqui que é germão chinês, não tem nada a ver com isso, estava vinculado ao boxe chinês, qualquer coisa assim. Então, ele deu uma de brasileiro lá, deu um nó nas forças aliadas e conseguiu autorização. Então, eles continuaram trabalhando mesmo enquanto o judô esteve proibido durante um período curto, né? E com o advento dessa disseminação do karatê nas universidades, então foi possível criar então a JKA, que quer dizer Associação Japonesa de Karatê, e desde o início, sob orientação, e não comando, mas sobre o controle de qualidade, vamos dizer assim, do Ministério da Educação. Quer dizer, não tem um ministério, porque no Japão o Ministério da Educação, Cultura e Esporte é um conjunto só. Então, ele é vinculado à pasta da educação, lá, a JKA, não é o Karatê, a JKA ela foi vinculada dessa forma, né? Então, ela ficou esse período, como eu tinha falado, em 49, 55, sem dojo e funcionando nas universidades, aí a sede na Takudai e em outras universidades, talvez por isso foi uma questão política que eles brigaram entre si e se separaram, mas que não vem ao caso aqui. Então, a JKA, ela, a partir da edificação do curso de formação de instrutores, né, que foi na década de 1955, 56, né? Eles se preparam efetivamente para a difusão para o mundo inteiro. E, nesse momento, então, teve uma presença importante do Sensei Nishiyama, que ele vai para os Estados Unidos, então, fazer uma demonstração em 56, 57, e onde ele se baseou e ficou até a sua morte, aqui nos anos 2000 e pouco, né? E, a partir disso, o Sensei Nakayama, ainda na Takushoku Daigaku, com Hitotsubashi, onde estava o Zentaro Kosaka, que não era professor de karatê, Zentaro Kosaka. Eles conseguem elaborar um planejamento para o mundo, para desenvolver o karatê no mundo, mandando, então, alguns instrutores, que todos nós conhecemos, que foram para Itália, França, Alemanha, né? Países importantes, né? Daí que eles consideravam importantes na época da Europa, e, a partir daí, então, houve essa difusão que a gente conhece nesse sentido, mas sempre todos eles, e principalmente o Sensei Nishiyama, buscando uma vinculação muito forte com as universidades. Entendeu? Então, o próximo slide, por favor. E aí, quer dizer, o que a gente tem, sempre que a JKA, do ponto de vista organizacional, ela sempre tem dois setores, vamos dizer assim, duas áreas, são duas diretorias, né? Uma executiva, tem lá o presidente, vice-presidente, o tesoureiro, etc., etc., e a outra com a função técnica, né? Existe uma organização estatutária, que não vem ao caso aqui, que internamente rege esse mecanismo. O que é importante a gente lembrar disso, nesse momento, né, é que eu acho que o primeiro presidente da JKA, e isso é interessante, que nem eles lá sabem, eu conversando com várias vezes, vários episódios, conversando com instrutores da JKA, eles mesmo não você pergunta, os caras não sabem, né? Mas o primeiro presidente da JKA foi o Saigo Kichinosuke, né?
Saigō, que foi o primeiro presidente. Esse primeiro presidente ele foi neto, né, ou bisneto do Dai Saigō. Dai Saigō foi uma figura histórica extremamente importante na história antiga do Japão, né, tão importante que aquele filme O Último Samurai, né, aquele Katsumoto, foi uma figura romantizada, obviamente, pelo filme e tal, que se inspirou nessa figura do Dai Saigō. Dai Saigō quer dizer Saigō grande, porque ele era muito... Os japoneses da época, ele era muito grande, não tinha, segundo informações, ele tinha históricos, ele tinha próximo de 1,85 m, 1,87 m, e pesava acima de 100 kg. Então, era uma pessoa bastante grande, um tremendo samurai, e ele era dessa região de Kyushu também, dessa última. E, aliás, Kyushu foi uma região que tem uma parte da minha família de Kyushu, né, do lado materno. É interessante que lá no Japão você fala de sério, pelo nome, o lado da minha mãe é Kawano, de Kagoshima, né, de Satsuma. Aí ele já fala assim, pô, então você é muito bravo, porque o pessoal de Kyushu tem fama de ser... Teve um momento que o pessoal, os samurais quase morriam de fome, porque não tinha lavrador lá, todo mundo era samurai, né? Então não tinha gente para trabalhar lá para os caras. E exatamente por esse desenvolvimento, né, que existem dois lados sempre muito interessantes. Quer dizer, se por um lado houve a proliferação e uma facilitação para o desenvolvimento do karatê, na sua edificação aí através das vinculações com universidades, com aquilo que a universidade propõe e produz, né, em termos de conhecimento, isso foi a edificação, foi a raiz fundamental da escola Shotokan, né? E mais precisamente da JK, tanto é que ela se mantém vinculada até hoje ao Ministério da Educação, ao setor vinculado à educação do Ministério, né? Eles também viram a necessidade, isso já bem recente, na década de 30, eles começaram a introduzir técnicas que pudessem criar uma metodologia para o ensino e aprendizado de luta também, e não necessariamente campeonato. Por quê? Nas universidades já existia o judô e o karatê e o kendo. Judô e kendo sempre prevê-se contato de duas pessoas, e o karatê não, da maneira como era ensinado em Okinawa. Então, eles começaram a sistematizar a maneira de ensino e, consequentemente, a partir do processo de aprendizado que existia, principalmente instigados pela curiosidade, pelo espírito de inovação e de experimentação proposto pela universidade e pelos estudantes dessas universidades, mais precisamente, eles começaram a desenvolver ideias de forma de competição. E essas formas de competição, inicialmente, eram no Gohon Comitê, no Kihon Ippon, no Jinpon, dentro de encontros das universidades. Só que esses encontros, geralmente, eram, né, bem... Hoje, não vou dizer politicamente corretos, não eram tão politicamente corretos, né, porque ali saiu, né, vários dentes perdidos, etc., etc., e isso acabava sendo utilizado de outras formas também, né, do conflito das universidades, que não é... E aí a gente vai ver que esses conflitos não são características nossas aqui no Brasil, porque a gente tem as brigas de torcida das universidades, dos cursos, etc., etc. Então, isso já existia lá, e a ideologia das universidades é muito forte no Japão, muito além do que a gente pode imaginar hoje, em dia, inclusive. Somente quando o Sensei Funakoshi morre, em 1957, é que foi realizado o primeiro campeonato, uma forma de competição japonês, do karatê japonês, karatê Shotokan. Certo? Então, a partir dali, de 57, então, ele foi se desfigurando também, em um determinado sentido, né, em termos de regras, em termos de uma série de coisas, que é uma outra história. E aí fica muito claro a ideia da constituição, da ideia de prática de uma modalidade de conhecimento corporal vinculado à luta, com as raízes de tradição morais e éticas propostas por aqueles antigos, né, praticantes que estão fundamentados em cima de conceitos quase confucionistas, em determinado sentido também, porque fazia parte de uma cultura, né?
E realmente é o que aconteceu. Quer dizer, hoje a gente tem uma prática esportiva que a gente tem que tomar cuidado como a gente vê. Quer dizer, essa prática esportiva, a gente deve entender que se nós considerarmos o corpo todo, o nosso corpo todo como a prática do Budô, né? A competição ela não é nem uma falange, ela é uma unha, como denota esse slide, é uma unha. Não que ela não seja importante, ela é muito importante, basta a gente até considerar a unha. Se eu arrancar uma unha, se for só arrancar uma unha, para você ver o tamanho de dor que você sente, o quanto que ela é importante. Mas, até no sentido figurativo, é importante, mas é uma ferramenta que deve ser utilizada para atingir o quê? Quando essa ferramenta ela começa a se transformar em algo muito mais importante que o todo, que a função dessa ferramenta, então a gente tem que se preocupar realmente, porque senão a gente corre o risco de ter uma criatura que devora o Criador. E isso a gente vai ver reflexos dentro da abrangência dessas práticas todas relacionadas nesse advento da tradição e modernidade. Nada contra a tradição, mas é a questão de como a gente encara essa tradição. Quer dizer, tanto é que hoje existe uma grande confusão entre aquilo que é o sensei. E hoje eu posso dizer, assim, sem sombra de dúvida, que tem muito pouca gente efetivamente que exerce as funções precípuas do que seria o sensei. Às vezes a gente traduz o sensei para o professor. Não, o sensei não é professor. E o técnico, não, técnico, hoje a gente tem essa figura, tem o técnico. O técnico é o cara que dá palpite na beira do cotô numa competição, esse é o técnico. Entendeu? Ele não tem vinculação nenhuma, é o técnico. O negócio dele é fazer uma coisa bem que o próprio nome diz, é técnico. É diferente do técnico da seleção brasileira. Isso aí é uma nomenclatura que foi aproveitada daqui e dali. Não é esse que eu estou falando. Estou falando do elemento técnico que atua dentro da modalidade esportiva. O professor já tem uma configuração um pouco diferente também. E o sensei é uma outra. Então, quando a gente começa a perceber, isso aí eu posso falar um sacrilégio, assim, quando a gente começa a perceber que tem pessoas que se auto-intitulam de Shihan, ou qualquer coisa assim, ou alguém chamando de Shihan, isso é uma coisa muito séria, muito grave. É como se eu chamasse, sei lá, pegasse uma pessoa e tratasse ele de excelentíssimo, magnânimo, qualquer coisa assim, entendeu? Como se fosse um cargo religioso, etc. Quer dizer, dá para colocar um fardo nas costas de uma pessoa muito além daquilo que ela não mereça. Às vezes a pessoa não aceita. Eu tenho notícia para o sensei Nakayama, ele renegava esse tratamento, e corretamente, entendeu? Porque isso acaba sendo um esvaziamento do conceito efetivo que aquilo tem. Isso acontece muito com a palavra sensei. Quer dizer, o que seria o sensei seria o que o próprio nome diz, quer dizer, aquela pessoa que nasceu, aquele indivíduo que nasceu primeiro, que chegou primeiro. Isso é uma expressão muito arraigada dentro da linguagem na linguagem da língua japonesa. Que é um elogio que você faz para uma pessoa, e você dizer essa pessoa que eu gostaria de ser aquilo que você é. Entendeu? Então existe uma expressão que faz isso. Eu gostaria de ser como você. Isso é uma forma elogiosa de você se referir a uma pessoa, entendeu? Então, isso é um exemplo de como esses elementos eles se entremeiam, não é? na abordagem moderna que a gente tem hoje, nos conceitos que a gente tem, e como isso se converte. E a própria resistência, isso é uma outra coisa também, que a gente pode discutir em outro momento, a própria resistência que existiu, criada por uma confusão, quando se queria colocar as lutas, principalmente no karatê, judô, essas lutas que a gente considera como arte marcial, no contexto de controle, entre aspas, dos conselhos federais de educação física, do Conselho Federal de Educação Física, houve uma resistência muito grande. E eu entendo por que existiu essa resistência, eu acho que faltou mais diálogo, e, no entanto, era importante, porque não tem o que controla isso em termos de organização, em termos de formação. Como são formadas essas pessoas que estão dando aula de alguma coisa assim. Quais são os conceitos? É isso que é um elemento importante que eu vejo, que a universidade, enquanto academia,
tem essa grande responsabilidade, porque cabe a ela hoje fazer esse processo de capacitação. Eu não gosto de falar essa palavra, mas não me vem outra palavra. Não que as pessoas sejam capacitadas, não tenham capacidade, mas capacitação no sentido de oferecer às pessoas, né, abordagens que são importantíssimas na edificação desse conceito tradicional, né, no caso do karatê, no caso especificamente do karatê Shotokan, são conceitos tradicionais dentro dessa estrutura moderna que nós vivemos hoje. Ok? Tem mais algum slide? Não. Tem. E aí eu acho que a gente já vai indo para o final, né? E nesse final, então, eu acho que é importante. Isso aqui foi um trabalho que a gente tinha feito já há uns 20 anos atrás ou mais, e sobre a participação das mulheres, que hoje é um tema até de coletivos, né? Tem coletivos de karatê, mulheres no karatê, que virou até um nicho né? Um nicho de negócio, etc, etc. A mulher em vários setores. E elas, mais uma vez, desse jeito, elas estão sendo usadas também, né? Então, nós estamos investigando a participação das mulheres nas práticas de karatê, particularmente. Tá? Eu já tinha trabalhado com mulheres no judô, etc, etc. E o que acontece de muito interessante é que, durante esse trabalho, me veio a perspectiva de perceber e de sentir, ou melhor, perceber através do sentimento efetivo, do quanto é importante para a prática, para o conhecimento do karatê. Estou falando do karatê, isso do judô, das artes marciais, né? Mas nós estamos falando do karatê porque esse assunto é sobre karatê Shotokan. O quanto é importante o aspecto sensibilidade, e uma sensibilidade que a mulher tem de uma forma atávica, o homem, eu estou falando em gênero, tem também. Só que o homem, principalmente latino, né, que às vezes o brasileiro ele acha que ele não é homem, ele não é latino, porque ele não fala espanhol, né? Então ele acha que ele é, né? Ele só vai descobrir que ele é latino quando ele vai para os Estados Unidos e vai para a Europa. Você fala Brasil, então ali, né? É latino, América Latina, né? Então o homem latino ele tem um machismo arraigado, né? Eu não estou querendo entrar em discussão de ideológica e política, não é isso. Isso é muito arraigado, que todos nós brincamos às vezes disso. Isso, esse entre aspas, exacerbamento do que a gente identifica e rotula como masculinidade, até que ponto isso não atrapalha a percepção e até que ponto isso não cria alguns degraus a mais para a gente ter que subir e resolver, que do aprofundamento necessário para a prática dessas artes marciais, que são qualidades importantes para a percepção disso. Então, quando a gente está falando em termos, vou dar um exemplo, estou falando em termos de distância, em termos de Maai, eu preciso entender que Ma é espaço e tempo, não é só distância, é espaço e tempo. O conceito de espaço e tempo é um conceito vinculado à estética. Esse conceito de Maai é um conceito que o japonês médio, qualquer o japonês popularmente, ele conhece, porque isso aí está na vida dele. Tanto é, e o ocidental só teve contato com isso, o ocidental, que eu digo europeu, a partir de 1976, se eu não me engano. Né? 76 ou 96, eu acho 76, com uma exposição de um arquiteto que fez no Louvre, naquele pavilhão externo do Louvre, em que ele apresenta o conceito de Ma, que é um conceito vinculado à arquitetura. A principal obra, algumas das obras que a gente tem aqui no Brasil em português sobre Ma, advém de um doutorado de uma arquiteta japonesa na Universidade de São Paulo, que ela discute sobre esse conceito. Entendeu? Então, esse conceito é um conceito... Por que o Musashi, a obra... Eu estou cometendo um sacrilégio, talvez, falando isso para o pessoal de Kendo, mas a principal obra, a principal contribuição, o principal legado que eu atribuo... Eu não sou nada para atribuir, eu estou falando de intrometido nessa história toda. Do Musashi Miyamoto, são obras de arte. Entendeu?
Porque a luta dele, eu não sei, eu não vejo. Ninguém está fazendo. Você vê pouca gente que conhece realmente Kendo, que conhece aquilo que o Musashi fazia. Ele virou uma figura, né, para ser vendido em estante de alta ajuda, os livros do Musashi. Né, erroneamente tratados, mas tudo bem. Mas isso é uma visão aqui do nosso ocidental. Mas no Japão, em Kyoto, ele tem obras importantíssimas, pinturas importantes, esculturas importantes. Esse é um legado importante. E por que ele fez isso? Porque ele era um pintor e escultor? Não, porque ele era um samurai. Entendeu? Ele tinha... Isso valorizava, melhorava a percepção dele, daquela prática que ele fazia. Entendeu? Então, esse aspecto é um aspecto extremamente importante e que eu reflito agora, assim, até que ponto isso não nos foi cerceado pela difusão que aconteceu em termos de popularização. E quando a popularização ela é importante, importantíssima, aliás, para qualquer coisa, principalmente com o volume de pessoas que a gente tem no mundo hoje, mas a gente tem que tomar cuidado com a vulgarização do processo, que a popularização ela descamba para a vulgarização de uma maneira muito rápida, é muito mais fácil. É muito mais fácil enganar as pessoas, que as pessoas estão pedindo para ser enganadas num determinado sentido, do que pegar a coisa de uma forma mais dura. Isso aí a gente vê, não precisa ficar dando exemplo das coisas que acontecem. E isso, então, nesse estudo que eu tinha feito, me ficou muito claro a importância de trabalharmos essa questão da sensibilidade. E a sensibilidade ela implica em respeito, implica uma série de outros valores que a gente está percebendo que estão perdidos hoje, né? E a relação disso com as lutas também. E esse é o conceito, então, para fechar, é o conceito do Bunburi-Odo. Então, esse conceito de Bunburi-Odo é um conceito que vai muito além, né, esse encontro. Bunburi-Odo quer dizer o caminho da pena e espada, né? Porque, atavicamente, quer dizer, tradicionalmente, sempre o samurai é um cara brusco, um cara bronco, um cara ignorante, etc, etc. Certo? E o Hagakure, né, quando ele foi escrito, quando foram escritos para dar uma lição de... como se fosse, eu falo do Marcelino de Carvalho. O Marcelino de Carvalho é um cara muito antigo, só os mais velhos já ouviram falar nele. Era um cara que tinha um livro sobre boas práticas de educação. Então, como que você senta na mesa, que você não pode arrotar na mesa. Não era disso, né? Mas como você senta na mesa, como você coloca os garfos, né, na ordem, as facas todas, os cristais todos, o prato, como você pega o guardanapo de pano e põe para usar, enfim, como você faz isso, como você cruza a perna, etc, etc. Então, eu digo que o Hagakure foi escrito pelo Marcelino de Carvalho de Samurai, entendeu? Para ensinar o samurai como se comportar minimamente, né? E o Bunburi-Odo era exatamente isso. Esse foi um conceito muito fortemente arraigado num determinado momento histórico japonês e coincide exatamente com a introdução do Zen budismo na cultura japonesa. Entendeu? Então, o Zen budismo ele vem carregado muito fortemente de conceitos estéticos. E isso é uma coisa que está no dia a dia até o defeito se transforma num fenômeno de estética. Quer dizer, como eu lido com entre aspas, o defeito, né? Enfim, o Bunburi-Odo eu acho que é uma ideia fundamental para vincular essa questão da educação no sentido de formação do ser, né? Do ser humano, no caso, da formação desse indivíduo para servir melhor à sociedade. Isso eu acho que é um dos papéis fundamentais da universidade. Quer dizer, que quer seja formando o cientista ele está servindo à sociedade, principalmente, né? Quer seja o profissional de qualquer área também, que é o objetivo principal dos cursos de graduação no caso. E, nesse sentido, eu acho que o diálogo que o Karatê, e mais especificamente esse Karatê Shotokan, foi porque ele surgiu a partir daí. Então, esse diálogo, né, de uma prática dessa com outras, né, que geraram o seu conhecimento, não, muito além de ser uma atitude atual, é uma atitude atual, mas uma retomada dos princípios de origem
que nos deram os primeiros passos para a edificação disso que nós conhecemos como Karatê Shotokan e, mais especificamente, a JKA. Certo? Acho que não tem mais nada aí, é só um muito obrigado mesmo aí por essa conversa. Está no tempo, nós estamos cronometrados, niponicamente dentro do tempo. Muito obrigado. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade, então, por Arthur, e para que depois eu também faça algumas colocações. Arthur, e que aproveitasse esse momento, então, para que você fizesse essa intervenção sua, né, e a gente pudesse aproveitar mais esse momento com o Sensei Kazuo. Sensei, primeiro, agradecer demais novamente pela aula, né? A gente sempre pega uma informação nova, sempre tem alguma coisa nova para nós aprendermos, para a gente compreender. E acho que talvez fazendo um breve paralelo, porque até hoje, né, o senhor ainda tem um trabalho junto da universidade, além do seu trabalho mesmo, né, da sua carreira profissional, você tem um trabalho com o Karatê na universidade, e que hoje o professor Vitor, hoje não, já há alguns anos, né, Vitor, introduziu na UNB e a gente ainda segue. E talvez trazer um breve paralelo, assim, é claro que resguardada todas as proporções, que nós temos hoje, historicamente, alguns grandes mestres do Karatê que tiveram seu primeiro contato com a luta, com a modalidade na universidade, né, lá no Japão ainda, nesse período que você apresentou. E aqui no Brasil, por exemplo, o meu caso foi esse. Então, o meu primeiro contato, meu início da prática do Karatê foi lá na UNB, um pouco antes do professor Vitor começar, inclusive. E foi uma coisa assim que me pegou e foi lá no Centro Olímpico, e eu dei essa continuidade até hoje. Acho que vai fazer 10 anos já isso. Então, assim, né, um bom tempo. E que esse trabalho, com a chegada do professor Vitor e com a instituição de um trabalho, vamos dizer assim, coordenado, porque antigamente, né, a gente tinha uma oferta de karatê, e hoje a gente tem, né, um projeto de extensão de ação contínua que é tanto para contribuir para o karatê quanto para contribuir para a comunidade. E é interessante fazer esse paralelo e ver que, historicamente, o karatê foi isso, né? Respeitando a sua origem, exportado da China, talvez, vamos colocar assim, e daquela introdução em Okinawa, mas a sua expansão na ilha principal do Japão e a difusão para o mundo foi por meio das universidades. Acho que isso é uma parte muito interessante da gente destacar, que certamente para muita gente isso nem passa na cabeça, né? Eu acho que principalmente quem não é praticante do karatê, acho que a pessoa nem sonha com essa história, né? Vamos dizer assim, na fábula que a gente tem do karatê, né? A ideia de que o karatê é uma coisa muito antiga, aquela coisa meio mística, de grandes guerreiros antigos e que foi sendo difundida. E é muito legal a gente ver isso, né? Esse registro histórico. Queria agradecer demais. Acho que esse registro histórico sempre é muito importante e a gente precisa tomar muito cuidado para não deixar e não perdê-lo. Porque eu lembro que há muitos anos atrás eu comentei isso, que eu sempre que em eventos internacionais eu me encontro com duas pessoas assim que tenho convívio já há mais de quase 20 anos, desde a adolescência, né? Um é o Jorge Rivas. O Rivas é um dos principais lutadores da Argentina e do mundo também. Desde quando ele tinha 13, 14 anos de idade, eu assistindo uma final dele na Argentina, na categoria, foi uma coisa que me impressionou muito. A gente conversa, tem bastante amizade. E o Gastão, né, também, que é muito amigo dele. E foi interessante que uma vez eu comentei isso com o Rivas, e falei, olha, o judô não tem mais isso, né? E agora, recentemente, nos encontramos na Colômbia, e ele estava comentando, ele falou, olha, eu estou lembrando que, sei lá, quase mais de 15, 20 anos atrás, nós conversamos
ele fez uma alusão a isso que eu tinha comentado com ele, e ele falou, eu tenho um cunhado que é judoca, e é da seleção argentina. Ele falou, o senhor acredita que ele não sabe quem foi o fundador do judô? Tá bom? Ele estava assim, chocado com isso. E aí ele perguntou para o cara, falou, mas isso não é importante para você saber. Ele falou, por que eu preciso saber? Eu tenho que lutar lá. Mas o que você faz? Não, é esporte. Ele começou a conversar com o cunhado dele, e olha, é um cara de seleção. Então, isso no karatê, eu posso garantir que já está acontecendo em alguns aspectos, em alguns momentos, né? E, por outro lado, o que é pior, né? A pessoa não saber ou saber alguma coisa distorcida e mentirosa. Entendeu? Como às vezes aparece gente se auto-intitulando como da tal geração de Sensei Funakoshi. Então, todo mundo aqui é descendente de Funakoshi também. Você treina, né? Aí o cara, não, eu sou terceira geração do Funakoshi, terceira geração de Nakayama, quarta geração. Não, né? O Vitor já deve ter visto que a gente brinca muito com isso. Vira e mexe aparece um esperto desse colocando, né, na sua propaganda, na propaganda do seu dojo, esse tipo de coisa. Então, eu não sei o que é pior. Talvez seja melhor, em função disso, talvez seja melhor o cara nem saber quem era o Funakoshi, né, do que pegar um cara desse que distorce coisa de uma maneira muito... Isso, eu estou dando um exemplo só, né? Tem outros muito mais graves. Isso aí nem é grave, isso aí, né? Então, eu acho que e por isso que eu estou falando, estou falando não, assim, chamando a atenção e enaltecendo esse papel da universidade, da universidade enquanto academia mesmo, né, desse compromisso que ela efetivamente tem, né, com o conhecimento e principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, né, a importância de se manter vivo esse tipo de comportamento, de comprometimento. Sensei, eu queria que o senhor comentasse um pouco para a gente sobre essa relação que ele teve, esse Karatê Shotokan, aqui no Brasil, com algumas universidades das quais o senhor atuou. Dentre elas, a gente tem o conhecimento, obviamente, da própria Faculdade de Medicina, mas também de outros centros, não é? Como o nosso aqui, nós tivemos aqui dentro do CO da universidade, mas também nós temos conhecimento de de uma grande expansão, de um grande posicionamento do Centro de Práticas Esportivas da USP. Queria que o senhor comentasse alguns centros, não é, que tiveram também essa relação e o quanto o senhor vê essa relação, quais foram talvez os pontos importantes dessas relações entre o karatê aqui no Brasil, não é, para a gente poder fazer essa ponte com o karatê aqui nosso sendo desenvolvido no território brasileiro. Bom, isso é fundamental, eu acho, essa vinculação, assim, porque primeiro que sempre foi muito valorizado pelos introdutores do karatê no Brasil, especialmente o karatê Shotokan, né, e mesmo a JKA, e talvez porque eles próprios são advindos dessa formação, né? Se a gente considerar Sensei Yasutaka Tanaka, Juichi Sagara, Matida Yoshizo, Sasaki também, que é imigrante, Inoki também, imigrante, mas os principais, Watanabe, Sasuke, exceto pelo Watanabe, os outros todos têm formação universitária concluída, né? Só o Sensei Sagara que eu não sei ainda se ele chegou a concluir. E o Ryu também. Todos eles vieram da Takudai, praticamente todos eles, os mais antigos. Sensei Matida veio da Nichidai, que é da Universidade Nippon, um curso de engenharia, ele é engenheiro, né? Todos os outros
são economistas. Então, o economista da Takudai, quer dizer assim, o cara era karateca mesmo, entendeu? Porque o cara de economia, a economia no Japão não servia para nada. Né? Não servia para nada você fazer curso de economia no Japão. Então, geralmente, é o curso que o cara fazia para treinar karatê. Então, ele treinava karatê. Você pode ver, todos eles são economistas. Todos eles foram alunos de economia. Mas eles tinham sempre esse respeito muito grande pela universidade. Tá? E no Rio isso já aconteceu também, né? Com o advento da extinta, já desaparecida, Gama Filho. Porque o Gama Filho era uma pessoa que valorizava, foi praticante, né, de karatê, foi praticante de jiu-jitsu também, ajudou ele, os filhos dele. Ele valorizava muito isso, então a prática, e a partir da Escola de Educação Física, foi muito valorizada também aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, através do Lirto Monassi também, que era professor lá em Teresópolis, que foi um dos primeiros faixa preta de karatê, do Sensei Tanaka. Em São Paulo, o Sensei Sasaki, ele fez educação física na Escola de Educação, formada antiga na Escola de Educação Física de São Paulo, e depois foi aglutinado à Universidade de São Paulo, e ele acabou introduzindo o karatê no CPUSP na década de 80 do século passado, mais precisamente 1987. Ele me conversa com ele, ele tinha sido provocado pelo Gotani, o professor Gotani, né, que era então, na época, o diretor do Centro de Práticas Esportivas, recém-inaugurado Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, e o Gotani tinha provocado sobre a necessidade de criar algum evento também que não fosse só a prática do karatê. Então, foi quando nós criamos a primeira clínica de karatê, era karatê e capoeira, primeiro em 1987. Né, que, inclusive, esse diálogo capoeira e karatê eu tenho feito até hoje, em algumas oportunidades que eu tenho. Eu acho que as duas práticas têm muito a ver em termos de espírito libertador, etc, etc. Tá? Mas isso é um outro assunto. Mas isso é um assunto para dentro da universidade. Então, a USP o CPUSP teve essa prática até hoje, infelizmente, com o falecimento do Sensei Sasaki e, subsequentemente, do assistente dele lá da universidade, que era o Haroldo Inazawa Sensei, também, praticamente sim, 2 anos depois, 2 semanas depois do falecimento do Sensei Sasaki, ele constatou um câncer, né, hepático que ele tinha. E, dessa forma, outras universidades têm buscado trabalhar nisso há muitos anos já. Então, no Rio Grande do Sul, já existia uma disciplina vinculada ao karatê pelo professor Biazuski, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ficou meio acanhada lá quieta. Depois, com a instalação e desenvolvimento da JK do Rio Grande do Sul e da Federação Sul-Rio Grandense de Karatê Tradicional também, isso deu um outro movimento pelo trabalho do Sensei Alfredo, lá no Rio Grande do Sul, que ele dá aula na Sojipa, não dá aula na Universidade Federal, mas ele fez mestrado em Educação Física e mestrado dele na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A filha dele, a Hannah Aires, que terminou agora recentemente o doutorado na mesma universidade, está ministrando aula na UDESC, em Santa Catarina. No Paraná, a gente tem também algumas universidades assim. No Mato Grosso do Sul, na UENS, tem um núcleo com karatê, com um professor de lá, que é o professor João Fábio. Né? Na Unesp, dentro do estado de São Paulo, na Unesp de Bauru, tem uma disciplina que é ministrada pelo sensei que faz parte do nosso grupo também, que é o Sérgio, já há muitos anos. Né? O Unesp de Rio Preto tem um núcleo de karatê também, né, que é ministrado não por um professor da universidade, mas um dos diretores da universidade, que é faixa preta também, é quem é o responsável perante a universidade, por essa unidade também. Né? E, assim, outras universidades oficiais, né, públicas, aliás, no estado de São Paulo, e outras não públicas também tem. Né? Em outros estados de São Paulo, então, a gente tem uma disseminação que eu acho que era interessante pensar numa organização mais formal, especificamente com o Victor. A gente já vem conversando sobre isso há
muito tempo, né? Inclusive a própria Faculdade de Medicina, que é uma faculdade pública, né? Em Rio Preto talvez seja a única faculdade que tem um grupo de estudos registrado no CNPq com com essa vinculação. Depois, com a ida do Vitor para Brasília, aí para o Distrito Federal, e mais especificamente na Universidade de Brasília, isso tudo também deu um salto bastante importante, significativo nesse sentido, né? Então, acho que tem grandes e talvez as principais universidades a gente tem o Instituto Federal lá do Mato Grosso do Sul também, em Campo Grande tem que é o Clóvis, que está lá na faculdade também, ele era de Cuiabá e se transferiu para essa universidade. Então, a gente tem várias universidades no Nordeste também, com não só o praticante, mas professores, né, trabalhando dentro das propostas do karatê mesmo e desenvolvendo um trabalho. O que está faltando agora, eu acho que organizar isso de uma maneira mais sistemática e sistematizar esse processo de relações e, né, organizar essa retomada, né? Eu digo retomada porque a gente não está construindo nada novo, mas retomando uma origem histórica do karatê, e ele se deu através disso, acho que possibilitou acontecer o que acontece hoje, entendeu? Então essa retomada eu acho que ela é importante para manter isso vivo dessa forma também, né? Com a outra leitura, etc, mas principalmente manter isso vivo, senão a gente corre o risco de perder, né? Então por isso que eu acho que inclusive com esse advento da pandemia, aconteceram coisas boas e importantes. Uma dessas é esse tipo de contato que a gente está possibilitando fazer hoje, esse tipo de reflexão, etc, e também para chamar atenção para uma coisa que talvez seja um sacrilégio falar nesse sentido, porque no momento está todo mundo pensando em campeonato e querendo superar logo a pandemia para fazer grandes cursos. Então, é uma reflexão também isso, no que se transformou o karatê, estava se transformando no karatê. Entendeu? A gente está pensando em curso com 800 mil pessoas, não 800 mil, mas 800 pessoas, 1.000 pessoas. O que você vai aprender num curso com 800 pessoas? Entendeu? Isso é mais ou menos você entrar para assistir um show sei lá, um show da banda de rock que você mais gosta. Entendeu? Quer dizer, você vai assistir o show, você assistir Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos é a atmosfera que é interessante. Eu trabalhei com um monte de competidores olímpicos e nunca tive a mínima vontade de ir aos Jogos Olímpicos, uma versão de Jogos, porque se me interessa tecnicamente, eu vejo melhor pela televisão, pela filmagem que está acontecendo. Entendeu? Não necessariamente, a não ser que eu esteja lá dentro, do lado do cara, que é diferente. Fora isso, não. Então, um curso com 800 pessoas, 1.000 pessoas, ele serve para quê? Ele serve muito mais pelo evento, né? Pelo evento todo, etc. Então, tem todo aqui. Eu estive lá, né? Então, você esteve no show do Fred Mercury da vida. Então, pô, né? Tá legal e tudo, mas você chegou a ver? Não, ele estava lá, eu nem via. Hoje dá para você ver no celular ali que você pega, então você está vendo ele muito mais próximo do seu celular do que se estivesse dentro do show. Você está dentro do show, mas você está olhando ele muito mais próximo do celular. Isso também, o karatê se transformou nisso. Né? Ele se transformou nisso. Né? Nada contra isso. Absolutamente não, mas a gente não pode esquecer que, resgatando dados históricos agora, o Sensei Nakayama, ele aprendeu karatê, ele tinha aula com 2 ou 3 só. O Sensei Funakoshi dava a aula, que foi o que alavancou, possibilitou o que a gente está fazendo hoje, ele dava uma aula num lugar de 4x5, no máximo. Ele não tinha mais que 2, 3 alunos, porque não cabia. Entendeu? E era um lugar que não entrava nem sol, porque se entrasse sol tinha que sair alguém. Não tinha espaço lá dentro. Era um negócio ultra pequeno, porque essas eram as limitações. Na universidade, não, que você tinha um espaço maior, óbvio. Então, essa vinculação com a universidade ela é importante por diversos aspectos, inclusive para possibilitar essa reflexão, entendeu? Sem o viés mercadológico, marketing que existe também nesse sentido. Aproveitando esse ponto,
sobre a Universidade e o Karatê, da nossa conversa de hoje, quais, né, seriam as contribuições, então, dessas relações que a gente tem hoje aqui no contexto brasileiro, quais as relações que a gente teria, então, quais as contribuições do Karatê estando hoje nas universidades e nos seus centros olímpicos, não é? Essa contribuição ser ou não mútua, como o Sensei vê essa contribuição, então, do Karatê para essas instituições e, consequentemente, para aquilo que o senhor enxerga como a sociedade? Eu acho que o Karatê, ele contribui, ele pode contribuir de diversas formas, mas, basicamente, eu acho que a gente tem que não distanciar muito das origens dele, né? O Karatê, fundamentalmente, ele teve sua origem calcada em conceito de saúde e educação, né? Conceito de saúde, principalmente, né? Porque ele é uma prática que permite às pessoas desenvolverem o seu estado de saúde, cuidar do seu estado de saúde, né? Tanto é que o que chamou a atenção, historicamente, dos comandos das Forças Armadas japonesas para irem até Okinawa foi porque aqueles jovens que se inscreviam nas Forças Armadas japonesas, eles tinham um status de saúde muito acima da média do que chegava lá. Então, eles foram conhecer isso. E, lá chegando, eles começaram a perceber que as relações iniciais do Karatê eram vinculadas a práticas saudáveis, não esportivas, não necessariamente esportivas, porque nem existia isso, né? E práticas saudáveis diz respeito a você estabelecer um interrelacionamento pessoal também na estrutura familiar, que é o que acontecia. Tanto é que as propostas, nos filmes históricos que a gente vê do Karatê, você vê a família saindo da sua casa para treinar Karatê ali no quintal, né? etc, etc. O outro aspecto diz respeito ao que a gente está perdendo muito hoje, que são noções de respeito e cidadania. Eu não estou falando de militarismo, não é nada disso, né? A respeito humano, né? Você vai aprender, as pessoas que treinam Karatê corretamente são pessoas que, primeiro, o viés ideológico já é uma forma de não respeito, né? O respeito ele implica exatamente nisso, o respeito a si próprio, né? Tanto é que a gente está com um projeto agora já andando para difusão do Karatê, que são experimentos em escolas de regiões que apresentam uma vulnerabilidade social muito grande, né? Então, essas discussões, elas são discussões muito importantes no que diz respeito às relações de origem da violência ou da agressão e o que é agressividade, o que é violência, né? Então, são contextos, né, culturais importantes, né, para serem discutidos e trabalhados. Então, essa contribuição, eu acho que é uma contribuição fundamental, né? O que a gente vive hoje? Nós vivemos situações em que as estruturas sociais, né, que atuariam efetivamente nesse tecido da sociedade, né, que seriam estruturas familiares, estruturas religiosas, estruturas educacionais, elas estão literalmente falidas, elas estão tendo problemas, e são problemas do indivíduo, das relações do indivíduo, não entre indivíduos, mas nas relações do indivíduo com ele próprio. Se eu não estou bem comigo próprio, eu não consigo. Como que eu vou ficar bem na relação das outras pessoas também, com as outras pessoas? E isso foi, inclusive, a descrição fundamental que deu um lance muito forte no Karatê foi quando o Oka Shimagatsu, que era um comandante da marinha japonesa, ele descreve o Karatê para o comandante dele, para o chefe dele em Tóquio, dizendo o seguinte, que ele fala que, apesar de que a paz entre os humanos ser um sonho impossível, a paz no homem, no indivíduo, essa sim era possível. E o que ele tinha conhecido, apesar da letalidade que apresentasse aquilo, que apresenta uma letalidade muito grande, no caso do Totê, ele sabia que aquilo que ele estava
conhecendo, poderia proporcionar, ou proporcionaria efetivamente, não poderia, proporcionaria essa paz necessária ao ser humano, uma paz interior muito grande, para aí sim ele poder contribuir para a melhora da sociedade. Isso foi uma descrição que ele fez lá em 1800, não sei quando. Entendeu? Então, hoje em dia, esses mesmos valores que ele está enaltecendo lá, nós estamos perdendo aqui. Então, essa é uma contribuição efetiva que o Karatê pode dar. E, por sua vez, quer dizer, a universidade, então, eu acho que sempre é uma... Quer dizer, ele não oferece, ele recebe muito mais da universidade quando essas reflexões que a gente está levantando aqui, inclusive em termos antropológicos, em termos de fisiológico, biomecânicos, etc., etc., entendeu? Essa contribuição a gente vai ter de dentro da universidade para cá. Entendeu? Então, da maneira como ele se relaciona, se eu me relaciono corretamente com a universidade, eu vou ter uma resposta coerente, correta também no sentido inverso. Então, o estabelecimento dessa simbiose ela é fundamental, desde que ela seja feita de uma maneira correta. Se ela não for feita de uma maneira correta, ela vai produzir também frutos corretos, ou seja, incorretos. Que é o princípio da pesquisa. Né? Se eu faço uma pergunta errada e obtiver a resposta certa, ela não pode ser certa, ela vai ser errada. Ela é certa para o erro. Eu achei muito interessante que esse nosso bate-papo de hoje e nessa conversa de hoje a gente pudesse conhecer um pouco mais, não é, sobre essa trajetória histórica da Shotokan, que se diferencia um pouco dos outros estilos, e inclusive das outras modalidades ou das outras formas de combate, mesmo que isso não seja relacionado a todas as outras, mas que a gente conheça essa particularidade, não é? E como ela se desenvolveu no Japão e depois o Sensei trazendo ela aqui para o Brasil, ou seja, a própria vinda de alguns desses mestres e as relações desses mestres com essas universidades, e concluindo aqui, então, quais as contribuições e quais as relações que o Karatê Shotokan tem na universidade e com a sociedade. Eu acho que isso foi um passo muito interessante para nós, não é? Entendendo não só o aniversário ou a comemoração dos 50 anos do Centro Olímpico, mas essa relação que a gente tem, né? E como o nosso projeto hoje é beneficiado dessa estrutura e dos serviços prestados, né? Das ações de extensão que são incentivadas, não só dentro da faculdade, mas do decanato e de toda a instituição da Universidade de Brasília, não é? Então, também aproveitando essas condições, eu gostaria de expressar formalmente, né, o agradecimento como professor, como usuário de toda a estrutura da universidade. Né? Entendo que nós estarmos aqui hoje unidos e discutindo e promovendo a prática do Karatê e também de uma cultura e de uma ação de ensino, extensão e pesquisa pelo projeto se deu através das ações da universidade, do decanato de extensão e de todo esse grupo que se reúne e trabalha por um bem comum, né? E ter a oportunidade de receber o Arthur não só como contribuinte de karateca que ele já era, mas hoje também aluno e bolsista, eu vejo que torna possível uma formação mais integral de todos os envolvidos, porque na formação dele eu também posso aprender mais, ele me incentiva e me motiva a aprender mais e, consequentemente, a gente desenvolve um projeto que tem aí chance de trouxe, né, a chance de grandes mestres como o senhor e como outros que a gente semestralmente costuma ter a presença aqui para coordenar e reorientar as nossas práticas e a nossa própria formação, né? Sensei, eu quero então aqui agradecer mais uma vez a presença do senhor, agradecer a contribuição do Arthur, não só hoje, mas em todos os momentos que ocorrem as ações do Karatê, presenciais e online, não é? Então, a gente conseguiu e está conseguindo se manter muito... nós estamos muito ativos, não é? Independente das condições da pandemia, e eu vejo que isso é um esforço comum, um esforço coletivo, não é? Que ocorre aí nessa conexão que nós temos pelo Karatê, não é? Junto com o senhor, junto com os outros mestres e com os amigos do Distrito Federal, não é? Mas também do Brasil. Não é?
Obrigado pela presença do senhor, obrigado ao Arthur, e queria deixar aqui, então, a vontade para as palavras finais junto a vocês. Mais uma vez, eu que agradeço essa oportunidade, eu acho que isso além de ser extremamente saudável, eu acho que ela tem uma importância fundamental nessa etapa do trabalho que todos nós fazemos e vivemos dentro do Karatê. Do Karatê não só local, mas em termos atemporais do Karatê, ou seja, mundiais. Né? Essa contribuição que cada um de nós faz hoje, deposita nessa caixa, isso aí tem um efeito para frente e para trás muito grande. Para frente e para trás, eu digo do ponto de vista da história, do ponto de vista da energia que a gente deixa. Sempre, nunca esqueço isso. O soco que eu dou hoje, eu tenho que enaltecer lá os meus antepassados pré-históricos que deram a primeira porrada em alguém. Também depois foi purificando, isso daí foi dando uma outra conotação para a gente poder estar fazendo isso hoje. Então, são compromissos aí de gerações, compromissos civilizatórios mesmo que a gente vive. Então, muito obrigado aí, muito obrigado ao Arthur, muito obrigado a você, Vitor. Também, e parabéns pelo evento. Arthur, por favor. Eu só tenho a agradecer pela disponibilidade do Sensei, pelas palavras, por todo o apoio que ele sempre deu para a gente, e para o professor Vitor por ter me acolhido, me recebido, me incentivado, me orientado e me aguentado aí esse tempo todo. Arthur, eu que lhe agradeço. Sensei, obrigado mais uma vez. Agradeço formalmente como professor, como amigo e como aluno. E aqui ficam, então, os nossos agradecimentos a todos aqueles que vierem assistir esse bate-papo que nós estamos registrando, então, para a nossa Semana Universitária da Faculdade de Educação Física. Desejo a todos vocês um excelente evento, e que participem ao máximo de tudo aquilo que foi produzido e disponibilizado pela faculdade e pela universidade. Agradeço mais uma vez, muito obrigado e até breve. Até breve.